Momento de fé. Oferecimento. Hotel Taió. Recebe hóspedes de toda a região e do exterior, oferecendo um delicioso café colonial com sopas. Servindo de segunda a quinta das 18 às 20h30 e todas as manhãs das 6h30 às 9h. Aos domingos servimos um cafezão para você. Contraco em Taió. Marca e qualidade. Telefone 35620016. Na hora de cuidar da saúde e nutrição dos seus animais, conte com quem entende do assunto. A Franzói Distribuidora e Agropecuária oferece uma linha completa de rações para todos os tipos de animais: cães, gatos, gado, aves e muito mais. Produtos de qualidade, atendimento especializado e o compromisso de sempre com o bem-estar animal. Franzói Distribuidora e Agropecuária. Seu parceiro de confiança na vida no campo e na cidade. Venha nos visitar. Na rotatória do Banco do Brasil, na chegada de Taió. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao programa Momento de Fé. E no início desta quinta-feira, no início desta manhã, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos colocar a nossa vida nas mãos da Virgem Maria, para que Deus possa nos abençoar esse dia, iluminar, que nós estejamos a confiança nele e por ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Estimados irmãos em Cristo, o Evangelho desta quinta-feira, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos em Cristo, no Evangelho desta quinta-feira, vimos aqui então a transfiguração do Senhor diante de Jesus, diante
dos seus discípulos. E logo depois disso, nós vimos aqui então que Jesus pergunta a seus discípulos: e vós, quem dizeis que sou eu? E essa pergunta cabe a cada um de nós. Depois da experiência que os discípulos tiveram, diante de tantos milagres, da transfiguração que nós vimos no dia de ontem, o próprio Cristo se transfigurou na frente deles, ouviram a voz do Pai, viram o próprio Elias, o próprio Moisés, e aí Jesus fala: olha, tantos aqui estão perguntando, né, quem é Jesus? E aí Jesus pergunta a eles: e para vós, quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? E essa pergunta também cabe a cada um de nós. Diácono Leonardo, quem é Jesus para você? Essa pergunta nos faz pensar muitas coisas, porque talvez não nos prendemos somente aos milagres de Jesus, tendo Jesus como um curandeiro, somente aquele que parece como a nosso dispor para realizar aquilo que nós precisamos, e nós precisamos para agora. Não, é mais do que isso. Foram sinais, e Jesus quer isso, quer o nosso bem, mas é mais do que isso. Deus quer nos salvar a todos, e por isso veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitou para nos salvar, para salvar a todos nós, para levarmos todos à eternidade junto de Deus no céu. Que nós possamos responder essa pergunta com convicção. E cabe a cada um de nós dizermos assim: Senhor, Tu és o Filho de Deus, assim como diz São Pedro. E Jesus vai dizer: olha, Simão, não foi um ser humano que te falou isso, mas o Pai do céu que te revelou através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia, todo santo dia, coloque no nosso coração essa convicção de nós olharmos para Jesus, não somente como um Senhor de milagres, mas o Senhor que pode nos ajudar a encontrar a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que com essa reflexão e com essa pergunta para meditarmos durante o nosso dia de hoje, pedimos então a bênção de Deus sobre nós, sobre esse nosso dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que por intercessão do Imaculado Coração de Maria Santíssima, nossa Mãe, desça e permaneça sobre cada um de nós, as nossas casas, nosso trabalho, a nossa vida, os doentes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos um ótimo, abençoado dia, ficamos em paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.